Bem, pessoal, então vamos lá? Bem, na última aula nós terminamos aqui falando sobre os anticorpos, né? Era o assunto antígenos e anticorpos. Nós estávamos falando aqui sobre a estrutura dos anticorpos e nós vimos que esses anticorpos, que também recebem a denominação de imunoglobulina, eles estão formados de unidades básicas, né? Que são as cadeias leves e as cadeias pesadas, e que essas cadeias leves e cadeias pesadas recebem essa denominação devido ao tamanho, né, dessas partes, ou seja, que eu tenho uma parte do anticorpo que é menor e uma parte maior, e se eu for ver isso em relação a peso molecular dessa estrutura, eu posso classificá-la em cadeias leves e cadeias pesadas. Essas cadeias, como são livres e independentes, elas são ligadas por pontes de sulfeto, e eu tenho dentro deste anticorpo, né, que é esta molécula glicoproteica que tem esse formato de Y, eu tenho região variável, que é esta região aqui, né, e tenho a região constante, que é essa parte aqui da cadeia pesada. Então, cada anticorpo ele é fabricado para um antígeno específico, nós já conversamos sobre isso, e é por isso que essas regiões aqui elas serão específicas para se ligar num determinado antígeno. Então, se esse anticorpo for fabricado por vírus da hepatite C, ele se ligará no vírus da hepatite C. Se foi fabricado para uma determinada toxina, ele se ligará especificamente nessa toxina. É por isso que a gente diz que esta é a região variável do anticorpo. E nós terminamos falando da região de dobradiça, né? Ou seja, da flexibilidade dessa molécula, já que ela não é uma molécula rígida, ela tem uma capacidade plástica de se modificar e, aliás, de se distender, de ter essa flexibilidade, e isso permite ela se ligar em dois antígenos ao mesmo tempo, ou dois micro-organismos ao mesmo tempo, tá certo? Então, essa foi aqui nessa parte que nós terminamos aqui. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. O computador está lentinho também. Então, ele tem essa região essa flexibilidade, né, essa região aí de dobradiça, que nós vimos com a possibilidade de se ligar em antígeno, mesmo que esses antígenos estejam diferentes. E um exemplo que eu dei foi para vocês, é que esses antígenos são moléculas, né, proteínas, lipídios, como nós vimos, que estão na superfície de células, como por exemplo das bactérias. Então, se esses antígenos, essas proteínas e lipídios estiverem um pouco mais distantes, mesmo assim, o anticorpo fabricado para este determinado antígeno, ele conseguirá se ligar. E aí nós daremos continuidade. Isso aqui são as estruturas, né, só para mostrar para vocês um pouco mais expandido a estrutura tridimensional da imunoglobulina, né, mais uma denominação que recebe os anticorpos. E esses anticorpos eles estão dentro das proteínas globosas. Como a gente pode ver aqui, ela é meio gordinha, vamos dizer assim, né? E por isso a gente diz que ela participa ou faz parte das proteínas globosas. Por isso o nome recebe essa denominação. Imunoglobulina também é um dos nomes que tem para os anticorpos. Mas vejam que ela mantém a estrutura, né? Aquela estrutura de Y, né? Que a gente vê lá. Lembra que o lado do livro, esse daqui, é o desenho didático para que nós possamos entender. Essa é a estrutura como realmente a proteína é. De forma mais estendida, ou seja, nós já sabemos, porque nós vimos nos conceitos iniciais, que as proteínas são formadas de aminoácidos. Então, é o agrupamento, né, a ligação desses aminoácidos em cadeia que vai dar origem a uma proteína.
E aqui o anticorpo é uma glicoproteína. Então, olha aí, os aminoácidos se ligam formando todo esse enovelamento de cadeias de aminoácido, formando aqui essa imunoglobulina ou esse anticorpo que tem esse formato semelhante a um Y. Então é só para a gente ter uma ideia um pouquinho mais expandida, que não é assim, desse jeito, igual um Y que a gente vê nas aulas ou vê nos livros. Essas imunoglobulinas, esses anticorpos, eles são divididos em 5 classes. E essas classes, elas estão relacionadas, não é que são moléculas diferentes, não, todos são anticorpos. E por que eles são classificados em 5 grupos diferentes? Porque eles têm pequenas diferenças. E nós vamos ver que essas pequenas diferenças, normalmente aqui nessa cadeia, ó, que é a cadeia pesada que nós vimos lá. Então veja só, essa aqui é uma imunoglobulina G. Olha como ela tem um determinado número de aminoácidos aqui na cadeia pesada. Ela é mais curta, ela é menor do que a imunoglobulina M, tá vendo? Ó? Que já é um pouco diferente. Então, quando os pesquisadores perceberam que essas imunoglobulinas tinham essas pequenas diferenças, aí eles classificaram ela em categorias diferentes. Agora eu pergunto para vocês, a funcionalidade vai mudar? Não. Todo e qualquer anticorpo, independente da classe, a função dele é reconhecer antígeno, é se ligar em antígeno e cumprir a sua função não efetora de bloquear esse antígeno e sinalizar para os elementos do sistema imunológico. Então, por que nós chamamos IgM? É porque, eu tenho diferenças, como eu falei, nessa sequência de aminoácidos da região constante da cadeia pesada, e cada cadeia de cada imunoglobulina vai ter um tamanho, vai ter uma determinada constituição de aminoácidos. Então, a IgG é porque a cadeia pesada é a gama que eles classificaram. Olha, então essa cadeia, vamos chamá-la de gama. E aí essa imunoglobulina é G. Essa cadeia aqui é desse tamanho, então vamos chamá-la de mu, por isso IgM, né? Cadeia tipo alfa, IgA, cadeia tipo delta, IgD, cadeia tipo épsilon, IgE. Então essas denominações, né, essa classificação, essa divisão em 5 classes, não é porque é uma outra molécula, não, é porque elas têm pequenas diferenças e por isso elas são classificadas. Ou seja, pequenas diferenças nas suas estruturas. Mas nós vamos ver que a propriedade delas sempre será a mesma. Então nós vamos conversar só mais um pouquinho aqui sobre essas imunoglobulinas, uma de cada vez. Então vamos começar aqui pela IgG. A IgG, ela é um monômero. O que significa o monômero? É que ela é uma única molécula de anticorpo, tá vendo? Um único Y daquele, uma única proteína, isolada, sozinha. Então a IgG é um monômero, como a gente pode ver aqui. Onde é que ela está localizada? Em determinado momento aqui nós falamos de resposta humoral. Vocês lembram disso? Humor significa líquidos corpóreos. Então, essas imunoglobulinas são proteínas, glicoproteínas, como eu falei, que vão estar nos nossos líquidos corpóreos. Tá? Então, vamos ver a localização dela. A IgG é a principal imunoglobulina no soro, ou seja, no nosso sangue, no nosso líquido sanguíneo, 75% são de IgG. Elas vão ficar circulantes, né, no nosso sangue. Lógico, para que elas vão ficar circulando? Porque no momento em que elas entrarem em contato com o antígeno para qual elas foram fabricadas, elas entrarão em ação. E elas estão em grande quantidade aí no soro, que é o líquido do sangue. A transferência dela pode ser placentária, ou seja, pode passar de mãe para filho. Não podemos esquecer que há uma barreira placentária, ou seja, não é qualquer coisa que passa do sangue da mãe para o sangue do filho, mas essa imunoglobulina consegue passar. Essa porção FC aqui que a gente vê, ela funciona como um receptor lá para as células placentárias, acaba se ligando e acaba passando para o sangue do filho que está sendo gerado ali. Então, é uma das imunoglobulinas que a mãe oferta como doando, né, já uma resposta imunológica montada, que é esses anticorpos, essa IgG. Então, a experiência imunológica da mãe levou à formação dessa imunoglobulina e agora, como está no sangue, ela consegue passar através da barreira placentária.
Ela é um dos anticorpos que faz a fixação de complemento, que é um dos assuntos que nós vamos falar hoje também. Então, o que é a fixação de complemento? Ela ativa as proteínas do complemento. Nós vamos ver que o sistema complemento é um grupo de proteínas íntegras, inteiras, que em determinado momento elas começam a sofrer quebras sucessivas para cumprir uma determinada funcionalidade que nós vamos ver. E uma das substâncias, uma das moléculas que faz a ativação dessas proteínas é a imunoglobulina G. Então nós vamos ver, quando chegar lá no sistema complemento, eu falarei isso lá para vocês, tá? Então essa aqui é a estrutura expandida da imunoglobulina, e a diferença dessas classes aqui é devido às pequenas diferenças que tem aqui nessa cadeia pesada, como a gente pode ver na constituição, na quantidade de aminoácidos, no tamanho dessas cadeias. A outra imunoglobulina, são 5, nós já falamos a IgG, a outra é a IgM. A IgM, ela é um pentâmero. Lembra que nós falamos que a IgG era um monômero, ou seja, só uma molécula de anticorpo, e a IgM ela já é um pentâmero, como a gente pode ver. Ou seja, são 5 moléculas de anticorpos ligadas por esta porção FC aqui. Tá vendo? Então ela tem 5 anticorpos ligados, por isso a gente diz que ela é um pentâmero. Essa imunoglobulina, por ser um pentâmero, por ser 5 moléculas de anticorpo, é lógico que ela vai bloquear o maior número de anticorpos possíveis. Então, ela vai se ligar no maior número de anticorpos. É por isso que a gente consegue ver essa imunoglobulina presente onde? No início da infecção. No início da infecção, nós teremos o quê? Uma grande quantidade de anticorpos. Não podemos entender que o início de um processo infeccioso nada mais é do que a entrada de uma quantidade de anticorpos ou a entrada de um micro-organismo que também é a entrada de um antígeno ou a entrada de um micro-organismo que tem partes deles que são considerados antígenos. Então, nesse primeiro momento, é inteligível que haja a produção desta molécula pentamérica, porque ela consegue bloquear mais eficientemente os antígenos, já que ela é uma molécula pentamérica. É a terceira imunoglobulina mais comum no soro, então já é a segunda. Então, eu já falei para vocês que esses elementos moleculares do sistema imunológico, elas estarão presentes nos nossos líquidos corpóreos. Então, a terceira mais comum no soro. A primeira imunoglobulina produzida pelo feto, e aí nós precisamos voltar nos elementos que nós já falamos. Então, nós já conversamos aqui. Onde é que é produzido a célula? Primeiro, qual é a célula que produz anticorpos? Linfócitos B. Onde é que é sintetizado e maturado os linfócitos B? Na medula óssea. Então, o feto já tem medula óssea. Então, ele já sintetiza, né, já forma os linfócitos B e, consequentemente, ele já consegue produzir esta imunoglobulina. Então, é a primeira imunoglobulina produzida pelo feto. É boa fixadora de complemento, ou seja, a segunda imunoglobulina, IgM e IgG, são boas ativadoras das proteínas do sistema complemento, como nós vamos ver. Então, ela é pentamérica, só que quando ela pode estar também no formato monomérico, ou seja, só uma molécula dessa. Só que aí ela vai estar na superfície de células B, funcionando como um receptor para antígenos. Lembra lá das células de memória que eu falei para vocês? Então, o linfócito B de memória, ele deixará uma IgM lá na superfície, só que não é uma pentamérica, é uma monomérica. Então, lá na superfície dele vai estar ligado a IgM monomérica. E esse linfócito B vai estar circulando. E aí, no momento em que ele entrar em contato com o antígeno, ele pode ser ativado. Lembra que em um determinado momento aqui eu falei para vocês que eu tenho antígenos T dependentes e T independentes? Os T independentes é aqueles que se ligam diretamente, né, no linfócito B. E qual é a ligação que ele vai fazer? Esses anticorpos que estão lá no linfócito de memória. E aí ela já consegue produzir novamente mais anticorpos para combater aquele antígeno.
Então, a IgM, como eu falei, ela é polivalente, ou seja, ela consegue se ligar a diversos antígenos ao mesmo tempo, tá? Seja na superfície de uma única célula, então olha aqui, ela consegue se ligar a 10 moléculas ao mesmo tempo. E ela pode se ligar paralelamente, lateralmente, ou seja, ligar ou bloquear 2 micro-organismos. Então, aqui eu tenho um pentamérico, ela pode bloquear 2 micro-organismos, 5 micro-organismos ao mesmo tempo. Nós vamos ver isso na terça-feira na nossa aula prática, quando nós fizermos tipagem sanguínea, que nós vamos usar uma IgM, que é fabricada contra a superfície das hemácias. E aí, quando a gente colocar em contato, ela vai ligar nas hemácias e aglutinar as hemácias. Então, a gente vai ver isso acontecendo numa reação lá na nossa aula prática de terça-feira, que vai servir para a gente fazer aquele nosso segundo exercício lá da tipagem sanguínea. Certo? Então, essa IgM. Essa imagem real, né? Então, isso aqui é o didático que eu falo para vocês, é o desenho bonitinho que a gente vê na internet, nos livros. E esta é uma IgM real, né? É um anticorpo real. Eu tirei essa imagem aqui de um artigo que o pesquisador fez lá todo um sistema de uma microscopia muito potente, né? Não desses microscópios simples, microscópio de varredura, microscópio de transmissão, e ele conseguiu, tirar, né, fotografar, né, retirar as imagens específicas. Então, olha só, essa é a IgM. Vamos lá ver se condiz com a realidade da estrutura da IgM. Ela é pentamérica, 1, 2, 3, 4, 5. Estão ligadas pela região da cadeia pesada. Olha como elas são globosas, como eu falei para vocês lá, né? Por isso o nome delas são imunoglobulinas. Então, são proteínas globosas, e aqui ela é pentamérica, é uma IgM pentamérica. Aqui é de um outro ângulo, parece uma aranha, estão vendo aqui? Por quê? Porque lembra que nós falamos ainda há pouco. O que é que ela tem? Plasticidade, né? Aquelas regiões de dobradiça dela faz com que ela se movimente, ela não é uma molécula rígida. E por isso nós vamos ver a aglutinação acontecendo lá na nossa lâmina. Porque ela se liga em antígenos diferentes e olha o que ela faz. Ela muda a sua conformação e agrega, ou seja, aglutina esses antígenos. Então, se aqui ela se liga em antígenos diferentes, daqui a pouco ela vai fazer com esses antígenos? Deixar eles aglutinados em um determinado ponto, né? Parados ali. Se for um ser vivo, se for um micro-organismo, vai impedir que esse micro-organismo se expanda, se invada tecido, se multiplique, né? Então ela bloqueia esses micro-organismos, aglutina, e agora ela ligada nesse antígeno, ela sinaliza para os elementos virem ali e destruir esse antígeno, que este é um dos objetivos do sistema imunológico, tá certo? Então, aqui numa outra forma, aqui ela na superfície do antígeno, né, ou da célula para a qual esta imunoglobulina foi fabricada, tá? A outra imunoglobulina é a IgA. A IgA, ela tem a sua forma monomérica quando ela está no soro, ou seja, no sangue, né? No líquido corpóreo que a gente sempre fala aqui, ó. Então, quando ela está no soro, ela está na forma monomérica. Quando ela está em secreções, ou seja, nas mucosas, ela está na forma dimérica, tá? Então, duas moléculas ligadas formando um dímero, e aí ela vai estar nas secreções. É a segunda imunoglobulina mais comum no soro, só que na forma monomérica. É a segunda mais comum no soro. A forma dimérica, né, ela estará presente onde? Nas secreções, como eu falei para vocês. Então, é a principal imunoglobulina na forma dimérica, presente em secreções, na lágrima, na saliva, no colostro, no muco. Então, essas imunoglobulinas estarão presentes nesses líquidos corpóreos aí e cumprindo qual função? Circulando, né? Nunca vão estar parados, vão estar diluídos aí nessas secreções, com o objetivo de, no momento em que entra um antígeno para o qual ele foi fabricado, ele vai lá e bloqueia. Essa imunoglobulina ela também pode passar de mãe para filho, né? Então aqui, por exemplo, se ela está no colostro, que é aquele primeiro leite, né?
ao oferecer esse líquido como alimento para o filho, ele acaba também doando. Então, é uma segunda forma de doação vertical, que a gente chama de anticorpos. Então, pode passar também para o filho. Então, ela é importante na imunidade local das mucosas, né? Por quê? Porque são essas imunoglobulinas presentes lá que ativarão algumas células, como, por exemplo, aqueles granulócitos que nós vimos lá no processo alérgico. Então, eu tenho que ter uma receita na minha mucosa, uma receita de ingredientes nessa mucosa, para que tenha ação contra o antígeno. E nós vimos que essa receita é imunoglobulina como a IgA e células que estarão lá na mucosa, que são aqueles principalmente os granulócitos, né? Os mastócitos, por exemplo. E esses dois elementos não serão, não funcionarão a não ser que tenha uma sinalização que é a entrada do antígeno. Entrou o antígeno, o anticorpo se liga e ao se ligar ele ativa essas células a degranularem com o objetivo de eliminar o antígeno, mas como nós já conversamos no processo alérgico, essas substâncias lançadas também terão efeito sobre o tecido, produzindo edema, né, acúmulo de líquido e promovendo repercussões alérgicas, podendo levar à morte do paciente quando acomete a glote, por exemplo. Isso nós já conversamos. A IgD, ela é também um monômero, né? Ela está em baixos níveis no soro, ou seja, em pouca quantidade, não é que não exista, tem, mas ela está em baixa quantidade. E ela é primariamente encontrada na superfície de células B. Então, veja só, como receptor de antígeno. Então, é mais um receptor para as células de memória. Uma é qual? A IgM monomérica e agora a IgD. São essas duas moléculas que ficam, são esses dois anticorpos que ficam na superfície do linfócito B como uma memória. E esse linfócito B fica circulando, né, como se fosse uma antena, né, ligado lá na superfície. No momento em que ele entra em contato com o antígeno, ele já é estimulado. É lógico que o linfócito B não matará este antígeno, não é isso? Nós já vimos que não é a função dele destruir antígeno, mas ele pode reconhecer. E ao reconhecer, ele já é estimulado a produzir novos anticorpos contra aquele antígeno que ele acabou de receber. E aí entra aquela questão importante de eu saber qual é a funcionalidade das células do sistema imunológico, que cada uma tem uma função definida, não trabalha isoladamente, trabalha sempre em conjunto com todos os outros elementos do sistema imunológico. A outra imunoglobulina, a IgE, é um monômero também, né, menos comum no soro, envolvida nas reações alérgicas, como nós vimos, então IgA e IgE estão envolvidas lá nos processos de reações alérgicas. São elas que se ligam no antígeno e ao se ligarem deixa essa porção da cadeia pesada, que é a porção FC, expostas. E aí os basófilos e mastócitos acabam se ligando aqui e ao se ligarem é uma sinalização para eles liberarem as substâncias dos seus grânulos para o objetivo de eliminar os antígenos. Né? Age, por exemplo, então nós já vimos que essas células, elas agem sobre organismos multicelulares como os eumintos, por exemplo. Né? Então, é uma das funcionalidades dessa imunoglobulina, certo? Então, essa parte aqui era que faltava nós finalizarmos da aula passada sobre os anticorpos. Boa noite. E agora nós vamos entrar num assunto que eu quero aqui a máxima atenção de vocês, que é o sistema complemento, tá? Esse assunto ele é um pouco complicado porque nós agora estamos entrando nos elementos moleculares do sistema imunológico, né? Antígenos, anticorpos, né? Então, os elementos anticorpos e proteínas do complemento são elementos moleculares. E são interações moleculares que nós vamos ver que essas proteínas fazem para produzir um efeito. Então, nós vamos entender aqui dentro do sistema complemento como é que proteínas podem defender
o meu corpo contra um determinado antígeno, tá? É isso que nós vamos entender aqui dentro do sistema complemento, tá? Então nós vamos devagar, que é para não ter problema de nós entendermos. Primeiro que o sistema complemento é um dos principais mecanismos efetores da imunidade inata. E aí nós já temos conhecimento suficiente para entender isso aqui. Um dos principais mecanismos efetores. Então, se é um mecanismo efetor, o que significa? É que ele tem ação de destruir o antígeno. Concordam comigo? Diferente do anticorpo que nós acabamos de ver, que não tem ação efetora. Ele bloqueia, ele liga, mas ele não consegue destruir. Então, as proteínas do complemento, nós vamos ver que são proteínas capazes de destruir determinados antígenos. Ele é da imunidade inata, por quê? Porque nós já nascemos com essas proteínas. São os elementos inatos. Nós vamos ver que essas proteínas elas são produzidas pela célula do fígado, pelos macrófagos. Essas proteínas, então, macrófagos e hepatócito, nós já temos desde a nossa formação, né? Desde o feto nós já temos essas células. Então, por isso, é inteligível que isso seja um elemento da imunidade inata. E também da imunidade humoral. Por que humoral? Porque ela está onde? No líquido corpóreo. Essas proteínas estão circulantes no sangue, estão circulantes na linfa, né? Então, por isso a gente diz que ela é também da imunidade humoral. Então, ela tem mecanismo efetor, ela destrói antígeno, ela é da imunidade inata porque nós já nascemos com ela, e ela é da imunidade humoral porque ela está circulante nos nossos líquidos corpóreos, certo? Como foi que descobriram isso? Então, é uma experimentação que parece simples agora, falando assim, mas que é um experimento muito engenhoso e de muita inteligência para você conseguir filtrar a informação que tinha aí. Então, vamos lá. Então, nós já sabemos que ela está onde? O anticorpo está onde? No soro, né? Se tinha o conhecimento já dos anticorpos, dessas moléculas, nesse momento aqui, das moléculas de anticorpo, e que elas estavam presentes no soro. E aí o cientista aqui, o pesquisador, pegou soro fresco, então ele pegou o sangue, centrifugou, retirou todas as células e ficou só com aquele sobrenadante, que é o soro. E lá no soro ficam os anticorpos, porque são proteínas menores e que na centrifugação não ficam junto das células, ficam ainda suspensos no soro do paciente. Então ele pegou esse soro fresco contendo anticorpos e numa temperatura de 37 graus, ele colocou esse soro em contato com antígenos, que no caso aqui eram bactérias, micro-organismos, tá? E aí o que é que ele observou? Quando ele coloca esse soro contendo anticorpos, as bactérias, o que é que acontece com elas? Elas morrem, elas são lisadas. E aí tem alguma coisa que é congruente aqui. Porque, por exemplo, o corpo tem ação efetora? Sim ou não? Não. Ele não destrói. Então, o que está destruindo essas bactérias aqui? Já que não tem célula, já que não tem outro elemento do sistema imunológico. E essa foi a pergunta que eu fiz. O que é que está destruindo essas bactérias se eu sei que o anticorpo não tem função efetora? E aí ele fica, tem algum elemento, tem algo a mais aqui nesse soro que está fazendo a lise dessas bactérias. E para ele ter certeza disso, o que foi que ele fez? Inclusive, para ter certeza que não era o anticorpo que estava fazendo isso, ele pega esse soro contendo anticorpos e ele aquece, a uma temperatura de 56 graus. Com uma temperatura de 56 graus, algumas proteínas, elas são quebradas, são desnaturadas. E era esse o objetivo aqui. Então, as proteínas, mas só que os anticorpos não. Os anticorpos, nesta temperatura de 56 graus, ficam íntegros. E aí ele pega esse soro agora aquecido a 56 graus. Depois, lógico, deixa esfriar, porque senão a temperatura que podia matar as bactérias aqui, tá? Então, primeiro ele aquece a 56, depois coloca em contato com as bactérias, e aí o que é que acontece? Elas não são destruídas, não são lisadas.
E aí, nesse momento, ele se pergunta, então, não é o anticorpo? Tem algo a mais neste soro que eu estou colocando aqui que está promovendo uma ação de lisar essas bactérias desse antígeno. Então, a conclusão do experimento dele é: o soro deve conter outro componente termolábil, ou seja, que é destruído com aquela temperatura de 56 graus, que complementa a função dos anticorpos. E aí, por isso que ele chama de sistema complemento. E ele não sabe nesse momento o que é ainda, tá? Ele só sabe que tem algo que complementa a ação do anticorpo, porque como a gente viu aqui no experimento, o anticorpo sozinho não tem ação. Ele não tem ação efetora. Inclusive é daí que se tem esse conhecimento hoje, quando eu falo para vocês que o anticorpo não tem função efetora. Tá certo? Tem algo aí então. E aí depois de um tempo, né, outras pessoas pegaram esse conhecimento e foram pesquisando e descobriram que o que faz esse complemento aos anticorpos, o que ajuda esses anticorpos a destruir essas bactérias, são proteínas séricas. São um grupo de proteínas que estão no soro do paciente, naquele soro que nós vimos lá, que interagem entre si e com outras moléculas do sistema imunológico, como o anticorpo, por exemplo, né? Só que essas proteínas elas estão íntegras e elas são altamente reguladas. E precisa de um start, que é isso que nós vamos ver aqui nas vias do complemento, precisa que algo inicie a quebra dessas proteínas para que ela tenha ação, cumprindo o seu objetivo aqui, que é eliminar, por exemplo, a célula de um micro-organismo. Essas proteínas, como eu falei, elas estão inativas. O que significa uma proteína inativa? Ela está íntegra, inteira. Não é sem função. Ela é uma estrutura circulante. Só que não está cumprindo a função aqui, no caso, de produzir um efeito. Algo precisa ativar ela. Então, por exemplo, proteínas que são enzimas, muitas das vezes elas não estão ativas, porque o seu sítio de ligação está escondido, vamos dizer assim. Mas se algo se liga nela, ela expõe esse sítio e agora ela pode ter ação, que é isso que nós vamos ver que acontece aqui nas proteínas do complemento. Então não é que elas não estejam funcionais, elas estão íntegras, não estão com seus sítios de ação expostos. E precisa algo que dê o start para que elas comecem a cumprir. Um dos starts é anticorpo. Ao se ligar no antígeno, a porção UFC dele ativa algumas proteínas. E aí eu vou começar a ter uma quebra sequencial, né, dessas proteínas. Nós vamos ver o efeito final já quando nós falarmos aqui da via. Mas o objetivo final é eliminar o micro-organismo, tá? A célula, que pode ser de um micro-organismo. Então as proteínas não estão inativas e são ativadas em condições particulares. E este evento não pode acontecer a todo momento. Tem que ser algo especial que aconteça para que elas comecem a sofrer essas quebras e cumprir a sua função. A ativação ocorre através da proteólise sequencial, ou seja, quando eu ativo uma, ela vai começar a quebrar outras proteínas. E esses pedaços formados, eles vão ganhar uma determinada função, que nós vamos já ver. Esses pedaços vão gerar complexos, por exemplo, enzimáticos com atividade proteolítica. Então, muitos desses pedaços se juntam e quebram outras proteínas. É por isso que a gente diz que é não uma quebra outras, que esses pedaços se juntam e vão quebrando outras. Calma que nós vamos ver aqui, não tenham pressa para isso. Eu fiz um desenho didático, um pouco mais didático do que está no livro, porque no livro é um pouco complicado. Tá? Então eu fiz algo bem didático para que nós possamos entender as nossas 3 vias. Os produtos da ativação do complemento se ligam na superfície da célula-alvo, por exemplo, de um micro-organismo, e de outros antígenos também, com o objetivo de eliminar. Essas proteínas, nós vamos ver que nas cascatas são cerca de 9 proteínas em cada cascata, mas o total delas são cerca de 20 proteínas. O resto que não participam são proteínas que têm função reguladora.
que nós já vimos isso quando nós falamos de linfócito. Eu tenho linfócitos que vão entrar em ação, mas eu tenho grupo de linfócitos que fazem estes linfócitos não serem mais produzidos. Que isso chama-se regulação. Olha, linfócito T citotóxico, tá bom. Não produza mais linfócito T citotóxico, mas tem que ter uma sinalização. Aqui as proteínas é a mesma coisa. Eu tenho proteínas do sistema complemento que inibem, né, a ação dessas proteínas, ou param esta cascata de quebras de proteínas. Porque se isso permanecer o resto da vida, eu estou exagerando, o resto da vida não, mas se permanecer por muito tempo, nós teremos uma resposta imunológica exacerbada. E nós já conversamos aqui, é interessante eu ter uma resposta imunológica exacerbada? Não. Então, por isso eu tenho proteínas aqui também que agem inibindo essas proteínas para que não sejam mais quebradas, tá? As vias de ativação são essas, e essas aqui é a imagem do livro, né? Eu tenho uma via alternativa, uma via clássica e uma via da lectina. Por que essas vias? Porque para cada uma delas tem uma forma de ativação. E aí, o que eu coloco uma analogia aqui, vocês já viram esses mecanismos de, por exemplo, um tabuleiro de pedras de dominó, uma mesa que você ativa uma e vai tendo umas quebras sequenciais? O sistema complemento é semelhante a isso. As pedras estão todas montadas ali, íntegras, certo? Se não tiver uma ativação, elas permanecerão daquele jeito que elas foram deixadas. As proteínas do complemento é a mesma coisa. Se não tiver algo que deu o start, elas não serão quebradas, tá? Então aqui, por exemplo, tem um mecanismo, né, todo interligado, em que aqui, por exemplo, se eu não ativar essa luva de boxe, não vai cair a bola de boliche, não vai cair o pino, não vai ativar essas roldanas que vai soltar o passarinho, vai fazer rolar essa bola de bilhar que vai passar por esse circuito, jogar esses pedaços de madeira, ativando esse machado que corta este filamento, que vai mexer nessas roldanas, batendo nesta mão aqui que está nesta balança, no final desligando a lâmpada. Vocês estão entendendo que é um circuito, é um mecanismo? E que algo precisa dar um start aqui. Se não existir esse start, não vai ter o evento final. Se as proteínas do complemento não forem quebradas, não terá eliminação de antígeno aqui no final. Este circuito, eu posso intervir na metade dele, impedir que ele chegue até o final? Posso. Lá na minha pedra de dominó, eu posso iniciar, jogar primeiro e ela começa a quebrar. Mas se eu tirar uma lá do meio, este evento não vai ter lá o final. Essa retirada do meio seria as proteínas reguladoras que eu falei para vocês, tá certo? Então é um circuito intrincado aqui e que eu trouxe para vocês aqui dentro de algo um pouco mais didático que nós vamos conversar juntos. E daqui a pouco, quando a gente entender, vocês vão ver que isso aqui é fácil, tá? Então vamos lá. Então vamos conversar da via clássica. Então são um grupo de proteínas. Quem são as proteínas que fazem parte da via clássica? São 9 proteínas. A C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9. De 1 a 9, 9 proteínas. O C já dá para entender que é de complemento, né? Proteína 1 do complemento, proteína 2. Elas vão agir contra quem? Contra antígenos. Então aqui eu coloquei uma bactéria, por exemplo, tá vendo? Ó, isso aqui é uma célula bacteriana, um bacilo. E nós vimos que na superfície dessas células eu não tenho moléculas que a gente considera antígenos. Então esses pontinhos rosa aqui, vermelho, entendam como quiser, ele é o antígeno dessa bactéria. Pode ser um lipídio da parede celular, pode ser uma proteína. E é lógico que quem se liga no antígeno? Anticorpo. Então o anticorpo se liga aqui na superfície da bactéria reconhecendo esses antígenos. Vou fazer uma paradinha e perguntar para vocês. Esta bactéria, ela está entrando pela primeira vez ou pela segunda vez no meu sistema, no meu corpo? Já dá para responder isso. Por quê? Por quê? Porque eu já tenho anticorpo. Vocês estão entendendo como dá dentro de uma figura para entender isso daí? Então, se eu tenho anticorpo, significa que essa bactéria já entrou alguma vez no meu sistema.
Foi montada uma resposta imunológica, por isso eu tenho anticorpos. Então, esta via clássica, ela precisa de anticorpo. Então, significa que quando o micro-organismo estiver entrando pela primeira vez no meu corpo, no meu sistema, esta via vai ser ativada? Não. E aí era isso que eles se perguntavam. Então, quando é a primeira vez, quem defende? Nós vamos ver que tem uma via que não precisa do anticorpo para ser ativada. E é ela que age. Né? Age quando? No contato primário. Tá? Então, eu tenho várias vias. Aqui nesta via clássica, eu preciso do anticorpo. Quando o anticorpo se liga no antígeno, ele fica parado, lembram? E anticorpo parado deixa essa porção da cadeia pesada que nós acabamos de ver exposta. E a proteína que está circulante, ó, a proteína C1, que é a primeira proteína, ela se liga no anticorpo. É por isso que nós vimos lá que a IgG e a IgM são boas fixadoras de complemento. Lembra disso que eu falei? É porque a IgG e a IgM ligada na superfície do micro-organismo faz com que essa proteína C1 se ligue. E ao se ligar, acontece aquilo que eu falei para vocês. Há uma mudança conformacional. Esta C1 que estava com seus sítios escondidos, eu digo sítio de ligação, escondidos, ao se ligar no anticorpo, eles estão expostos. E ao ficar exposto, ela ganha função enzimática. Ela íntegra, ela não tem função enzimática. Quando ela se liga no anticorpo, ela ganha função enzimática, porque os sítios agora são expostos. E enzima, nós já sabemos que quebra algum substrato. E a C1 vai quebrar outras proteínas do complemento. É por isso que a gente diz que ela tem a função proteolítica, ela quebra outras proteínas. Então, essa tesourinha que eu coloquei aqui é porque ela tem ação enzimática. Sobre quem? Sobre duas outras proteínas, ó, a C2 e a C4. E ela vai quebrar em dois pedaços, ó, C4A, C4B. A C2 em C2A e C2B. Quando ela quebra, esses dois pedaços, alguns deles ganham afinidade. E eles se ligam, é o que acontece aqui, ó. Um pedaço da C4, que é a C4B, se liga a um pedaço da C2, que é a C2A. Estão vendo aqui, ó? Esses dois pedaços se juntam. E esses dois pedaços, ao se juntarem, adivinha o que é que acontece? Eles ganham função enzimática. Eles se transformam numa C3 convertase, que é uma enzima que vai quebrar a proteína C3. Por isso o nome dela é C3 convertase. E aí ela vai quebrar a próxima proteína. Estão entendendo que está começando uma cascata de quebra proteica? A C1 quebrou C2 e C4. Os pedaços se juntaram, formaram uma outra enzima que vai quebrar a C3 em C3A e C3B. O pedaço C3B se junta a esses dois pedaços pré-existentes. Está vendo aqui, ó? E agora, quando eu junto um terceiro pedaço, já não é mais a C3 convertase, já é a C5 convertase. Ó. Os três pedaços juntos são a C5 convertase. Chutem aí qual é a proteína que a C5 convertase vai quebrar. C5 convertase. Qual é a proteína? C5. É a próxima proteína que ela vai quebrar. Em dois pedaços, ó, C5A e C5B. Só que esse pedaço C5B, ele não tem mais afinidade para se ligar a esses que já estavam aqui. Eles se ligam sozinhos lá na superfície da bactéria, ó. Mas quando eles se ligam sozinhos, eles recrutam outras proteínas, que é a C6, ó, tá vendo, ó? Não tá mais quebrando, é a proteína inteira agora, tá? C6, C7, C8 e diversas subunidades de C9. E a inserção dessas proteínas na membrana fazem um poro na superfície da célula bacteriana. E quando eu perfuro uma célula, o que que acontece? Ela lisa. Lembra do experimento inicial que nós vimos lá? Não era o anticorpo que estava matando essa bactéria. Quem estava matando era quem? As proteínas do complemento, que estão formando um poro na superfície da célula. E ao formar um poro na superfície da célula,
coisas vão sair da célula e coisas vão entrar na célula. Inclusive, água pode matar essa célula bacteriana aqui, né? Ela pode entrar muita água na célula, daqui a pouco ela pode romper. Então, vocês entendem agora, nesse momento, como uma proteína pode destruir uma célula, que no caso aqui bacteriana é um patógeno, é um micro-organismo, é um antígeno? Então, é desta forma que um grupo de proteínas funcionam dentro do meu sistema imunológico, levando uma célula à morte. Não é organizado e não é bonito isso? Então, esta é a via clássica. Só que para a via clássica, como nós vimos, eu preciso de anticorpo. E quando não tem anticorpo? Vamos só recapitular aqui para a gente fixar o conhecimento. Vamos lá. Então, vamos lá. A bactéria, que é um micro-organismo contendo um antígeno na superfície. O anticorpo, que já foi fabricado porque já é um contato secundário, se liga na superfície, do antígeno, se liga no antígeno, e ao se ligar, ele ativa a proteína C1, que ganha função enzimática e vai quebrar as proteínas C2 e C4. Dois pedaços dessa proteína, que é a C4b e a C2a, se ligam aqui na superfície da bactéria, formando a C3, que vai quebrar qual proteína? Em dois pedaços, C3a e C3. O que acontece com o pedaço C3b? Ele se liga aos dois. Eu poderia dizer assim, ele se liga a C3 convertase. Eu posso falar assim. Isso. E ao se ligar, ele se transforma em C5 convertase. A C5 convertase vai quebrar qual proteína? C5, em dois pedaços, C5a e C5. O C5b se liga na C5 convertase? Não, não tem afinidade molecular, então não há ligação. Mas ela sozinha tem afinidade pela superfície da célula. E ao se ligar, o que ela faz? Ela recruta proteínas C6, C7. Olha como a C7 já está introduzindo na membrana, né? Aprofundando na membrana da célula bacteriana. C8 e diversas subunidades de C9. E aí vai formar o poro na superfície da célula. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é o poro olhado de cima. Isso aqui é o poro verdadeiro, tá? Daquele mesmo artigo que eu mostrei para vocês lá, ele fez um artigo nesse sentido aqui, ó. Então, todas essas regiões aqui são esses elementos de C9 que foram inseridas na membrana. E não é um único poro, tá, pessoal, que é formado, porque eu tenho uma grande quantidade de proteínas. Olha a quantidade de poros aqui feita na superfície de um eritrócito, que é uma hemácia, por exemplo, no qual foi feito o experimento desse artigo aqui, ó. É lógico que um poro já é suficiente, imagina uma diversidade deles. Daqui a pouco essa célula vai morrer, tá? Então, proteína do complemento entrando em ação. Tudo certo até aí? E quando não tem anticorpo? Se o micro-organismo está entrando pela primeira vez, significa que o sistema complemento não vai funcionar? Vai funcionar. Mas é por uma outra via, por um outro mecanismo. E aí, no decorrer do tempo, eles foram descobrindo outras vias. Que uma delas aqui, além da via clássica, eu tenho a via da lectina. E aí nós vamos ver quais são as proteínas que estão dentro dessa via da lectina. Eu tenho a C5, a C2, C3, C5, a C9. Qual foi que saiu daqui? A C1. A C1 não tem mais aqui nesta via. Então eu tenho de C2 a C9. Nesta via tem uma outra proteína que é chamada de MBL. Lectina ligadora de manose. Manose é um açúcar presente na superfície de células, normalmente de células de micro-organismo. Fungo tem muita manose na superfície da sua célula. Então, se o micro-organismo tem manose, no momento em que ele entra no meu corpo, ela pode ativar a via do complemento. Porque, se tem manose, como a gente está vendo aqui, que é representado por essa parte aqui, o que vai acontecer? A MBL, que estava íntegra, acaba se ligando. Vocês já perceberam que a MBL é semelhante a C1?
estruturalmente, ela é da mesma categoria de proteínas ali do complemento. Só que ela é um pouco diferente, porque ela se liga na manose. Mas ela é muito parecida. E a mesma coisa acontece. Quando ela se liga na manose, adivinhe o que acontece com ela? Ela muda conformacionalmente e expõe os seus sítios de ação enzimática. E ela ganhará a função enzimática, igualzinha a C1 lá. Adivinha quem ela vai quebrar? C2 e C4. Daqui para frente é a mesma coisa. Então, são duas vias diferentes por causa do início, que uma é ativada por anticorpo, que ativa C1, e na via da lectina é a manose que ativa quem? A MBL, que começa a quebra sequencial de proteínas. Então vamos olhar aqui, né? Então a MBL ganha função enzimática. Quem ela vai quebrar? C2 e C4 em fragmentos C4A e C4B, a C2 em C2A e C2B. Os dois fragmentos C4B e C2A se ligam, formando quem? C3 convertase. Que quebra quem? C3 em C3A e C3B. Este pedaço se junta novamente com esses dois aqui, formando a C5 convertase. Eu nem vou passar para o próximo slide, porque agora eu acho que nós já somos capazes de dizer o que vai acontecer. A C5 convertase vai quebrar quem? Qual proteína? Não, a C5 convertase vai quebrar qual proteína? Ela é uma convertase, ela é uma enzima. C5, em quantos pedaços? C5A e C5B. O fragmento C5B vai se ligar onde? Na superfície da célula-alvo e vai recrutar quem? C6, C7, C8 e diversas subunidades de C9, formando o poro. Então essas duas vias são muito parecidas. Só os ativadores, quem dá o start, é que são proteínas diferentes. No caso, a manose. Não, a manose está presente na superfície do micro-organismo. E quem vai se ligar é a proteína MBL, que é a proteína ligadora de manose, tá? Então não é o antígeno que procura o anticorpo. No caso aqui, não é a manose que procura a MBL, é a MBL que se liga na manose, tá certo? E outra coisa, a MBL e todas essas proteínas é que estão circulantes no meu corpo. Então, nesse momento aqui, não interessa qual é a parte do meu corpo que entrou o antígeno. Interessa? Não. Em toda e qualquer parte que ele entrar, eu vou ter essas proteínas circulantes. Foi no meu dedão do pé? Lá elas estarão. Foi pelo meu trato respiratório? Lá elas estarão. É lógico que quando nós conversamos aqui, eu tenho portas de entradas, né? Principais, que é o trato respiratório, gastrointestinal e o gênito urinário. Mas se eu fizer uma lesão na pele, eu posso agora estar inserindo um micro-organismo aqui também. Então, como ela é da imunidade humoral, ou seja, essas proteínas estão nos nossos líquidos corpóreos, em qualquer parte que entrar, elas podem ter ação aqui, tá? É por isso que há uma eficiência muito grande na nossa resposta imunológica. E na maioria das vezes ela é vencedora e elimina os antígenos, tá? Só que muitas das vezes a gente precisa trazer um pouco para dentro da nossa área da saúde. Eu tenho antígenos que são outros seres vivos, que no caso aqui uma bactéria é um ser vivo. E seres vivos, eles se adaptam a determinadas situações. Eles vão se adaptar e tentar sobreviver a esses mecanismos aqui do sistema imunológico. É por isso que muitas das vezes eles burlam o sistema imunológico e acabam causando processos infecciosos. Quando os antígenos não são seres vivos, como um superantígeno que nós conversamos aqui, ele causa dano justamente porque o meu sistema imunológico não tem tempo, né, de eliminar um veneno de uma serpente, por exemplo. E nós vimos aqui que esses mecanismos eles são interligados e eles precisam funcionar organizadamente. E eles precisam de tempo para que isto aconteça. Então, a fagocitose de um micro-organismo, de um antígeno, o seu processamento, a sua apresentação para o linfócito CD4 até a produção de anticorpos, eu vou precisar de um tempo. E aí, muitos, os superantígenos, por exemplo,
não dão, vamos dizer, esse tempo para o sistema imunológico agir. E os antígenos, que são micro-organismos, seres vivos, eles conseguem se adaptar. É por isso que nós temos as nossas infecções, as nossas patologias, tá? Mas não são todos também, tá? São os capacitados. Quando nós formos olhar lá na microbiologia, nós vamos ver que os antígenos presentes os micro-organismos causadores de infecções é uma pequena porcentagem, é a pontinha do iceberg de todos os outros micro-organismos, tá? A maioria deles são benéficos, a maioria deles não causam danos, mas mesmo essa pequena quantidade traz todas essas repercussões que nós temos nas nossas patologias que a gente trabalha e que nós estamos nos formando aqui para intervir, nesses efeitos causados por um determinado patógeno, por um determinado antígeno, tá bom? Mas a gente vai ver isso lá na microbiologia. Não entendi. O da manose, a via da lectina, no caso aqui, só vai ser ativado quando tiver a manose. Então, se o antígeno que entrou tiver a manose, ele vai ativar essa via. Tá certo? Então, vamos pensar numa situação aqui. Um exemplo. Entrou o micro-organismo pela primeira vez no meu corpo, mas ele não tem manose na superfície. Vai ativar a via da lectina? Ele está entrando pela primeira vez, ele vai ativar a via clássica? Não. Então agora eu estou desprotegido? É a próxima via que nós vamos ver. Como é que esses micro-organismos que estão entrando pela primeira vez e que não têm açúcares, como manose, por exemplo, ativam o sistema complemento? Tá? Ó, pessoal, nós nem vimos a parte para cá que nós nos empolgamos, né? Então, ó, C5 convertase vai quebrar C5A e C5B. O fragmento aqui de C5B, o fragmento de C5, que é a C5B, recruta C6, C7, C8, diversas subunidades do C9. Essa proteína C9, ela atravessa literalmente a membrana. E não esqueça que as membranas das células, seja de micro-organismo ou das nossas células, ela é uma bicamada fosfolipídica, lembram? Lembram do modelo mosaico fluido? É porque, como ela é fosfolipídica, ela tem plasticidade. Se eu inserir alguma coisa, ela vai se ajustando. Só que eu inseri várias proteínas aqui e agora esta região aqui vai formar um poro, que é o que nós vimos aqui, certo? E aí nós temos agora a outra via, que é a via alternativa. Na via alternativa, nós temos que ver agora que aqui vai entrar outros atores, ou seja, outras proteínas. Vamos lá. Tem C1? Não. Tem MBL? Não. Tem C2? Também não. Tá? Então sai essas proteínas e nesta via entra a C3, a C5, a C6, a C7, a C8 e a C9. E entram mais duas proteínas aqui, que é a proteína chamada fator B e fator D. Então, esses são os atores que participam desta via alternativa aqui. Esta via ela é chamada de não específica, ou seja, ela é o que a gente vai considerar a primeira linha de defesa. Porque, vejam só, se não tem anticorpo, qual é a via que vai ser ativado? A via alternativa. Se o micro-organismo que entrou não tem lectina, qual é a via que vai entrar em ação? A via alternativa. Disse via alternativa, parece que ela é de lado, né? Mas evolutivamente é a primeira que surgiu. É a que mais entra em ação. Mas por que colocaram ela? Porque foi a última a ser descoberta. Tá? Foi a última a ser descoberta. Mas ela tem uma importância muito grande aqui. Então ela vai agir. É a primeira vez que está entrando o antígeno? Ela age. Este antígeno que entrou não tem manose? Ela age do mesmo jeito. Mas o que é que vai ativar? Porque, como eu falei para vocês, isto precisa ser ordenado. Não pode quebrar essas proteínas aleatoriamente. Alguma coisa específica tem que dar o start.
E o que dá o start aqui é a hidrólise espontânea desta proteína chamada C3. É uma molécula de água que quebra esta proteína, ou que hidrolisa ela. Mas para que isso aconteça, tem que ter uma mudança microambiental. Veja só. Qualquer parte do meu corpo, órgão, é um microambiente. O meu pulmão é um microambiente, a minha corrente sanguínea é um microambiente, a minha pele é um microambiente. Por quê? Porque lá eu tenho condições específicas. O meu pulmão é um ambiente em que tem condições peculiares do pulmão. E aí eu te pergunto, se entra algo e causa um distúrbio pulmonar, naquele ambiente pulmonar ali, não é um indicativo, não é uma forma de essas proteínas entrarem em ação? Então, é a mudança microambiental que leva à hidrólise espontânea. Então, se o teu pulmão tiver com as condições microambientais normais, essas proteínas não serão quebradas. Precisa haver uma mudança naquele ambiente. E eu pergunto para vocês, a entrada de um antígeno, de um micro-organismo, é ou não é um evento que promove mudança no microambiente? Sim ou não? Sim. A multiplicação, a produção de substâncias que não são peculiares daquele local é o que promove a mudança microambiental. E esta mudança microambiental faz agora com que essas proteínas circulantes sejam hidrolisadas. E a primeira que vai ser hidrolisada aqui é a C3, ó. Então é uma molécula de água. E água nós temos onde? Em toda e qualquer parte do nosso corpo. Certo? Eu tenho as proteínas do complemento em toda e qualquer parte do meu corpo. Eu tenho moléculas de água em toda e qualquer parte do meu corpo. Então, basta agora que tenha uma mudança microambiental para que este evento ocorra. E como nós vimos, a entrada de um micro-organismo é um evento desse que pode propiciar essa hidrólise de C3. A C3 hidrolisada, ó, ela forma agora, a C3 é transformada numa C3 hidrolisada. E quando ela é hidrolisada, ela ganha afinidade para se ligar à proteína chamada fator B. Ó. Então, C3 hidrolisada se liga à proteína fator B. E quando ela se liga, a proteína chamada fator D quebra esta proteína fator B. Olha só, a molécula de água hidrolisou a C3, que se ligou na proteína fator B, e esta ligação faz com que o fator D quebre a proteína B, ó, formando a proteína Bzão Bzinho. Ao quebrar essa proteína, os pedaços vão se juntar, concorda comigo? Ó? C3 hidrolisada se junta com o fragmento do fator B. Ó. E adivinha o que é que ela é, esses dois pedaços juntos? C3 convertase. Nós vamos ver, eu vou já comparar aqui para vocês as três vias, as três C3 convertases. Nós vamos ver que ela tem pequenas diferenças, mas a função dela é a mesma. Qual é a função de uma C3 convertase? Qual é a função de uma C3 convertase? Quebrar a proteína C3. E aí vai acontecer, ó, em C3A. Então, veja, aqui foi a hidrólise que iniciou. Mas a partir desse momento aqui, eu já tenho agora uma quebra por enzima, né? A C3 convertase formada por esse start aqui, quebra C3 em C3A e C3P. Esse fragmento se liga a qual proteína? Fator B. Ao estar ligado, quem entra em ação? O fator D, quebrando, né, em outro pedaço. E aí vai se juntando. Então, vejam, é hidrólise acontecendo, é enzima sendo formada e quebrando mais C3. É por isso que a gente diz que aqui no início dessa cascata, ela tem uma amplificação na formação contínua desses fragmentos de C3B e, consequentemente, na formação de C3 convertase. Então, eu tenho duas formas aqui de formar essas C3 convertases. E eu vou ter muita C3 convertase aqui nesse início. É por isso que diz que há uma amplificação na formação contínua dessas C3. Tá? Se eu vou formar muitos fragmentos, vocês concordam comigo que eu vou ter muito fragmento de C3, certo? E aí dois pedaços dele se juntam, ó. Então todos esses fragmentos aqui se juntam. Então, dois pedaços de C3B se juntam com quem?
com um pedaço do fator B, ó. E aí, quando esses 3 pedaços estão juntos, ele tem uma C5. Daí para frente é igual também as outras 2 vias. A C5 convertase vai quebrar a C5 em C5A e C5B. Ela não se liga mais nesses pedaços aqui, se liga sozinho, recruta C6, C7, C8, diversas subunidades de C9. Formando, essas proteínas formam o que a gente chama de complexo de ataque à membrana. Porque são elas juntas que perfuram a membrana, atacam e perfuram a membrana, tá? Então, lá no livro, quando vocês forem ver, vocês veem, olha, quais são as proteínas formadoras do complexo de ataque à membrana? Fragmento C5b, C6, C7, C8 e diversas subunidades de C9. Nós temos também o que a gente chama de via comum. Via comum. Porque nós vimos que em todas as vias, a partir da C5, é tudo igual, independente de como inicia. Essas vias, elas serão iguais, tá? Então, essa aqui, a partir de C5, é o que a gente chama de via comum. Para as 3 vias, elas são iguais. O que muda é um pouquinho aqui a característica da C5 convertase, né? Ó, na via clássica, é um fragmento de C4b, um fragmento de C2a e um fragmento de C3b, formando a C5 convertase. Da via da lectina, é a mesma proteína, ó. Só que na via alternativa é um pouco diferente, ó. São 2 fragmentos de C3b e um fragmento do fator B, que é a proteína fator B. Mas a função dela sempre será a mesma. Eu tenho tesouras que são feitas diferentes, concordam comigo? Tenho tesouras diferentes, mas não deixa da funcionalidade ser a mesma, cortar coisas, um determinado substrato. Então, apesar desta C5 convertase ser um pouco diferente, ser formada por pedaços diferentes, mas a função dela sempre será a mesma, quebrar a proteína C5. E aí, a partir de C5 para trás, tudo vai ser igual. E a gente chama de via comum. Da C5 para frente, tudo é igual. E a função final será qual? A formação sempre desse poro na superfície da célula. Alguma dúvida nas 3 vias? Precisa dar uma revisada depois, olhar melhor com carinho. Mas nós não somos capazes de conversar sobre isso, né? Então, quem ativa a via clássica? Anticorpo que ativa a proteína C1 a fazer as quebras sequenciais de proteínas e os seus pedaços vão formar outras enzimas até formar o poro lá no final, na célula-alvo, né? Na via da lectina, o que é que muda? Só o que inicia. Quem vai iniciar é anticorpo? Não, é a manose. Qual é a proteína que será ativada primeiro? A MBL, que é a lectina ligadora de manose. Na via que nós acabamos de falar aqui, que é a via alternativa, quem é que vai iniciar? Não é anticorpo e não é manose, é a hidrólise espontânea de C3, que vai formar as enzimas posteriores, quebrar proteínas e formar enzimas, e também no final formar um pó. Então vocês conseguem entender então como é que proteína pode agir de forma efetora, produzindo a morte da célula? É desta forma que nós vimos aqui, tá? Algumas coisas aqui só para acrescentar em conhecimento. O sistema complemento aqui, como nós já falei no início da aula, tem cerca de 20 proteínas, mas como nós vimos aqui, na via clássica, vou só voltar para a gente ver aqui, ó. Na via clássica, quantas proteínas eu tenho? 9, não é isso? Ó, na via clássica, 9 participantes. Na via da lectina, eu tenho quantas participantes? 9 também, né? Só não tenho a C1 aqui. 9 proteínas. E na via alternativa, eu tenho, vamos ver quantas proteínas, ó. 2, 4, 6, 8 proteínas. Mas elas são 20. Qual é a funcionalidade dessas outras proteínas que não fazem parte dessa cascata de eventos aqui? Elas são as reguladoras.
porque este evento não pode acontecer abruptamente nem persistentemente. Então, por exemplo, eu tenho proteínas que vão agir impedindo com que aquela... Impedindo não, desligando aquela proteína C1 do anticorpo. Então, eu tenho, por exemplo, a C1... Desculpa, vou já mostrar para vocês na outra tabela. Eu tenho determinadas proteínas que desligam a C1 do anticorpo. E quando ela desliga, eu pergunto, os eventos posteriores vão acontecer? Não. Porque ao retirar a C1 daquela ligação, ela volta a ser uma proteína íntegra, perdendo a sua função enzimática. Então, se eu tenho uma proteína que faz isso, significa que ela é reguladora. Se ela é capaz de tirar, e a regulação acontece igual o exemplo que eu falei para vocês. Então, aqui eu tenho meu tabuleiro de pedras de dominós, eu joguei a primeira, vai haver uma queda sequencial. Qual seria uma forma de eu evitar essas quedas totais? Eu posso retirar uma pedra dessa da metade aqui. Então, ao fazer isso, o que é que eu estou fazendo? Regulando aquela queda. Aqui é a mesma coisa, eu tenho proteínas que impedem com que esse evento aconteça. Pode ser no início, pode ser na metade. Que completam as 20, tá? Nós não vamos entrar em detalhe, porque são muitas aqui, e aí seria um mundo de coisas aqui. E o que é importante aqui para dentro da área de vocês é que vocês entendam que há este grupo de proteínas, que elas agem desta forma que nós conversamos, produzindo a eliminação do antígeno. Não entendi. Não vai acontecer. Não vai acontecer, porque é um evento sequencial, como nós vimos. Inclusive, o nome é cascata. É um evento após o outro. Precisa acontecer. Inclusive, eu tenho patologias de origem genética que afetam o sistema complemento. Então, eu tenho, por exemplo, deficiências genéticas na não produção de algumas dessas proteínas. E aí eu fico desprotegido, concorda comigo? É um fator da minha imunidade inata que me deixa desprotegido. Então, tem indivíduos que não produzem algumas dessas proteínas. Agora, imagina eu não produzir a C1. Vai acontecer aquela ativação da via clássica? Não vai, tá? E aí, esses indivíduos que não têm essas proteínas, eles são imunodeprimidos, imunodeficientes, eles não conseguem responder adequadamente, tá bom? Oi? E aí vai desenvolver a patologia, né? Então vamos imaginar agora que eu não tenho a MBL. Então agora eu posso ficar suscetível a infecções causadas por micro-organismo que tenha amanose na superfície. Fungo, por exemplo. Não, tá? Então, por exemplo, nós vimos que uma determinada via, que é a via da lectina, ela vai agir sobre células que têm manose. Se a célula que está entrando não tem manose, e a primeira vez que está entrando, quem é que vai? A via alternativa que vai entrar em ação, para aquela quebra espontânea que nós vimos lá. Tá? Se é pela segunda vez que está entrando e eu já tenho anticorpo, agora anticorpo pode fazer esse papel aqui. Veja, não são atores que um entra em cena e o outro sai, concorda comigo? Essas três vias, não vou dizer três, calma aí. Duas vias dessa podem entrar em ação ao mesmo tempo? Sim ou não? Então vamos lá, vamos voltar para o pulmão. Entrou um micro-organismo, está causando uma pneumonia. Houve mudança microambiental? Sim. Pode ter ativação da via alternativa? Pode. Este micro-organismo que está causando a pneumonia já é a segunda vez que ele entra lá. Tem anticorpos contra ele? Pode ser ativado a via clássica? Pode. Tá? Então entendam que não é eu entro em cena e o outro sai. Os elementos do sistema imunológico, eles trabalham interligadamente. É igual nós vimos, por exemplo, eu já tenho anticorpo, já tenho uma resposta imunológica, mas nós vimos que o macrófago vai continuar fagocitando, vai continuar processando, vai continuar apresentando por linfócito TCD4. Então não é porque eu já tenho anticorpos que esses outros elementos não vão funcionar, não.
eles paralelamente estarão trabalhando. E é lógico que quanto mais elementos funcionantes eu tiver, mais eficiente será a minha resposta. Então é por isso que quando eu já tenho uma resposta montada, eu vou conseguir debelar a infecção muito mais facilmente. Certo? É por isso que eu vacino, para criar essa resposta, para quando eu entrar em contato com o micro-organismo verdadeiro, eu já agir de forma mais eficiente e, na maioria das vezes, não deixando ele se estabelecer, eliminando com facilidade. Certo? Então, aqui são, só para vocês depois darem uma complementada, esse material eu vou postar lá na plataforma. Essa aqui é as proteínas que participam da via clássica, da via da lectina e da via alternativa, né? Esta aqui, as proteínas que fazem parte da via lítica, lembra que eu falei para vocês? Ou de complexo de ataque. Lísica significa romper a célula. E ela vai ser rompida, lisada, quando formar o poro. E olha aí as proteínas que fazem parte da que a gente chama de via lítica, não é uma nova via, tá, pessoal? É aquele passo final. Olha lá, C5, C6, C7, C8, C9. Essas proteínas fazem parte da via lítica ou de complexo de ataque à membrana. Tá aqui a proteína, ó, que eu falei para vocês, ó. Aquela reguladora que faz o controle, ó, é a C1-INH. É uma das proteínas reguladoras. Ela faz o quê? Desligar aquela proteína C1 que estava ligada no anticorpo. E quando eu desligo, esse evento não vai acontecer, mas ela não vai ganhar função enzimática, não vai quebrar, não vai formar essa cascata. Uma outra coisa que eu queria deixar aqui para vocês e os outros fragmentos que sobraram lá? Porque nós vimos que, por exemplo, C2 era quebrado em C2A e C2B. O pedaço que se juntou para formar a enzima C3 convertase era C2B. E cadê o outro pedaço? O que aconteceu com ele? Esses pedaços eles vão para o microambiente tecidual, para os nossos líquidos corpóreos, e cada um deles terá uma funcionalidade. Vamos olhar aqui para um fragmento desse? Vou voltar aqui só para a gente ver qual é o fragmento. Vamos ver se a gente acha aqui o fragmento C5A, que não foi usado aqui, concorda comigo? Então ele foi para o microambiente tecidual. Vamos ver se tem aqui o C5A. Tá bem aqui, ó. Então, qual é a função, qual é a atividade desse fragmento que não foi usado lá para a formação do poro? Vamos lá. Degranulação de basófilo. Então, este fragmento pode ativar basófilo a jogar aqueles grânulos que estavam lá na superfície. Vamos ver, ó. Degranulação de basófilo e mastócito. Aumento da permeabilidade vascular. Para que eu quero aumentar a permeabilidade vascular? Para que células saiam do sangue, as células imunológicas, como os monócitos, saiam do sangue e migrem em direção onde essas proteínas estão destruindo esse micro-organismo. Estão vendo como um fragmento consegue sinalizar outro elemento a migrar para aquele ambiente? Isso é muito engenhoso, um fragmento de proteína capaz de sinalizar para uma célula. E a gente está vendo aqui, ó. Então, ela pode se ligar no basófilo e isso será uma sinalização para ele jogar os seus grânulos. Ele pode se ligar no capilar sanguíneo, na parede do vaso e aumentar a permeabilidade vascular. Ele pode influenciar na contração da musculatura lisa. E isso vai influenciar em algumas situações de resposta imunológica. Vamos ver outra atividade aqui. Quimiotaxia. Lembram que é a quimiotaxia? Vamos voltar para o pulmão, que é onde está acontecendo a infecção. As proteínas do complemento estão entrando em ação lá, como nós vimos, estão. Esses fragmentos vão estar em maior quantidade onde? No pulmão ou na corrente sanguínea? No pulmão. Então, os fragmentos que forem para a corrente sanguínea vão sinalizar aquelas células a migrarem em direção ao gradiente de concentração. Elas vão sair do sangue e vão para onde? Para o pulmão. Gradiente de concentração, quimiotaxia. Quem está sinalizando isso aí? O fragmento. E vocês vão concordar comigo. Se está quebrando muita proteína, eu estou formando muitos fragmentos de C5A.
Nós estamos aqui conversando apenas do exemplo de C5A. Tá aí a tabela para depois a gente se divertir e olhar, e cada um tem a sua funcionalidade. Vamos lá, outra coisa. Quimiotaxia, estimulação da queima respiratória, que é a ativação do metabolismo celular, por exemplo, para ele se tornar um pouco mais eficiente. Ativação de células fagocitárias. Este fragmento pode ativar, por exemplo, um macrófago para migrar para aquela região, ou uma célula fagocítica da corrente sanguínea. Estimulação de citocinas inflamatórias, né? Então, eu posso estimular uma célula a produzir uma citocina que tenha uma função de sinalização dentro do sistema imunológico. Tá? Então, vejo, tudo aqui evolutivamente foram coisas que deram certo e foram se organizando desta forma. E nada aqui é em vão. Até os fragmentos que não são usados naquela cascata e formação do poro são utilizados aqui dentro da resposta imunológica, né? É lógico que este fragmento faz toda esta atividade de sinalização e eu vou ter um efeito, né? Anafilaxia, inflamação, que é o processo de migração dessas células para combater aquele antígeno, para promover a eliminação. Fator controle, olha aí, C3A-INA. É a proteína que inibe este fragmento. Porque senão ele vai ficar sinalizando o tempo todo. Tá? Então aqui eu tenho todos os fatores controle, que vai inibir a ação desses fragmentos aqui. Tá certo? Daqui a pouco, quando cessar a resposta imunológica, esses elementos serão processados e as proteínas que foram utilizadas vão ser recicladas e as que não foram vão permanecer íntegras, né? Por um próximo evento. E a recomposição dessas que foram usadas serão produzidas pelas células do fígado e pelos macrófagos novamente, para recompor aquilo que foi utilizado. Tá bom? Vamos aqui só para reforçar. Onde são produzidas essas proteínas? Eu falei isso aqui no início da aula. No hepatócito, são células do fígado, macrófagos e células do epitélio intestinal. Elas são as responsáveis por produzir essas proteínas. Produzirão, secretarão e ficarão circulando no nosso corpo. Algumas ligam-se a imunoglobulinas e componentes da membrana, como nós vimos. Alguma dessas proteínas possui ação enzimática. Então, se eu perguntasse para vocês, na via clássica, qual é as proteínas que têm função enzimática? Olha aí. Não. Não, porque de C5 para lá não são quebradas, né? Calma aí, vamos lá do início. Qual é a primeira na via clássica? C1 tem função enzimática. Qual é a segunda proteína? C3 o quê? C3 convertase, que é formado pelos fragmentos de C2 e C4. Então, vamos lá. Na via clássica, quem tem função enzimática? C1, C3 convertase, C5 convertase. Certo? Vamos lá para a via da lectina. Quais são as proteínas que têm função enzimática? A primeira. Via da lectina. Tem uma primeira. Qual é a primeira? A MBL, lembra? Lectina ligadora de manose. E a primeira que é o start, né? Que é ativada. Então, MBL, C3, C5 convertase. Agora vamos para a via alternativa. Quais são as que têm função enzimática? Não, primeira delas. A água não é enzima, tá bom? A água não é enzima. Hidrólise espontânea. Então vamos tirar essa daí. Qual é a primeira depois dela? Não. É aqueles dois atores que entraram lá, aquelas duas proteínas. Uma delas é o fator D. Fator D que quebra o fator B. Então a primeira enzima é o fator D. Depois disso, C3 e C5 convertase. Vocês estão entendendo que isso não é difícil, é uma questão de organização de ideias?
e no livro não está assim, tá? Você tem que mastigar, digerir isso. Foi o que eu fiz aqui para vocês, para tornar um pouco mais palpável aqui. Certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. A clivagem gera fragmentos que ativam células, como nós acabamos de ver, como, por exemplo, aumentar a permeabilidade vascular, opsonizar células, né? Opsonização nós já sabemos que é a ligação desses fragmentos na superfície de uma célula, e ao se ligar, esse revestimento é uma sinalização para o sistema imunológico vir e eliminar aquilo. Então, tem fragmentos que se ligam lá na superfície da célula, tá? Função, opsonização, que eu acabei de falar para vocês, isso pode induzir a fagocitose. Recrutamento de ativação celular dos polimorfos nucleares e fagócitos. Regula a resposta do anticorpo. Lembra que nós falamos isso? Anticorpo não tem função efetora, mas ele liga. E quem é que regula, ou seja, quem é que cumpre a função de efetora? Por exemplo, aqui a proteína do complemento. Então é por isso que a gente diz que essas proteínas regulam a ação do anticorpo. Lá no experimento inicial da descoberta do sistema complemento, era isto que a pessoa disse: olha, tem algo que complementa a ação do anticorpo. Tem algo que regula a ação do anticorpo, porque o anticorpo não destrói nada. Ele liga, ele opsoniza, ele bloqueia, mas ele não destrói. Tem que alguma coisa vir e destruir. E uma delas é a proteína do complemento. É por isso que a gente diz que regula a resposta do anticorpo. Eliminação de complexos imunológicos e células apoptóticas. Então, não serve, essas proteínas do complemento, elas não servem só para eliminar antígeno, tá, pessoal? Elas também funcionam dentro do meu corpo, reciclando, por exemplo, células. As minhas células envelhecem e morrem. E quem é que retira elas? Quem é que destrói elas? Proteínas do complemento. Só que aqui de forma organizada, tá? Então ela vai, por exemplo, se ligar na superfície de uma célula apoptótica, o macrófago vem organizadamente e destrói aquela hemácia envelhecida, por exemplo, tá? Essa reciclagem de células, ela acontece em órgãos específicos, como lá no pâncreas, por exemplo. Então é tudo organizado, não é assim aleatoriamente. Porque como nós vamos ver lá, já falamos em transfusão sanguínea, ou vamos falar lá no nosso exercício, a lise de um eritrócito libera substâncias que são danosas para o meu sistema. Então, eu não vou perfurar com as minhas proteínas do complemento uma hemácia aleatoriamente, assim, não. Vai ser de forma organizada, tá? Quais os possíveis danos? Como nós vimos, o sistema imunológico ele tem um lado bom e o lado, vamos dizer, ruim, né? Quando ele é exacerbado. O sistema complemento também, ele contribui para a inflamação, e a inflamação não é ruim, a inflamação ela é benéfica, desde que ela seja na medida. Exacerbadamente, ela não é interessante. É por isso que a gente toma anti-inflamatórios. Por quê? Porque eu sei que a minha resposta exacerbada não é interessante. Vai me trazer danos maiores. Então, eu tenho que deixar na medida ou diminuir essa resposta inflamatória. E essas proteínas aqui contribuem para esse processo inflamatório. Imagina essa quebra contínua de proteínas. O que é que vai acontecer? Eu vou produzir muitos mediadores inflamatórios e a resposta vai ser exacerbada. Então, tem que produzir na medida. Isso pode levar a danos tissulares, que é o dano do tecido, né? Do ambiente onde está acontecendo essa resposta imunológica. Pode levar ao disparo da anafilaxia, por exemplo, lá nos processos de alérgico que nós vimos, edema de glote. Certo, pessoal? Nós vamos parar por aqui para não confundir muito a cabeça de vocês. Certo? Hoje é quinta-feira. O nosso próximo encontro será na terça-feira, que será as nossas 2 aulas. Então, trazer os exercícios, porque nós iremos discutir esses exercícios lá. Tá bom? O segundo exercício, tentem resolver. E lá nós conversaremos especificamente sobre essas 2 atividades. Vai ser nesse dia, tá? Lembra que eu já enviei para vocês antecipadamente. Oi.
Não entendi. Lá na lâmina está anti-A, anti-B e anti-D. É aquilo, né? Vou já tirar a tua dúvida do que significa isso. Pode ser dúvida de outra pessoa também, e aí a gente já resolve. Só parar aqui a gravação. Ó, pessoal, lá tem uma legendazinha lá. Nós vamos fazer isso na prática lá, a tipagem sanguínea, tá? Mas lá na lâmina tem 3 bolinhas. Uma é anti-A, outra é anti-B e a outra é anti-D. O anti-A o que é? Anticorpo contra o açúcar da superfície de massa é A. O B, anti-B, é o anticorpo contra o açúcar B. E o anti-D é o anticorpo contra o fator RH. O fator RH também é uma molécula de superfície das hemácias. E quando eu fizer essa leitura, eu vou poder dizer se o meu sangue é A positivo, A negativo, B positivo, B negativo, AB positivo, AB negativo, O positivo ou O negativo. Tá? Então, aquilo lá, anti-D, é um anticorpo contra o fator RH. Tá? Agora sim.